O despertador tocava todos os dias às 4h15 da manhã. Não havia tempo para preguiça, nem para mais 5 minutos de descanso. Dona Lourdes se levantava devagar, com as costas doendo, sentindo o peso dos anos e da vida. Antes mesmo do sol nascer, já estava com os pés descalços no chão frio da cozinha, preparando um café simples, forte, preto, sem açúcar. O filho, Caio, ainda dormia no pequeno quarto ao lado. Ela olhava para ele por alguns segundos antes de sair. O coração sempre apertava um pouco, não por deixá-lo sozinho, mas por não poder oferecer mais. Um quarto decente, roupas novas, um lanche melhor para a escola. Era o que ela desejava, mas por enquanto, o que tinha era trabalho. Dona Lourdes era faxineira em um colégio particular no bairro nobre da cidade. Pegava 2 ônibus até lá, levando na bolsa um pão enrolado em guardanapo e uma garrafinha de água. O uniforme azul marinho já estava desbotado e os tênis brancos se tornaram cinzas de tanto esfregar chão. Chegava antes dos alunos. Era a primeira a entrar e uma das últimas a sair. Limpava banheiros, salas de aula, corredores, tudo com o mesmo capricho que cuidava da própria casa. Havia quem dissesse que ela passava do ponto, que ninguém reparava nesses detalhes. Mas ela acreditava que tudo o que a gente faz no mundo, a gente faz por respeito. E se o trabalho era dela, seria feito com honra. No entanto, quase ninguém a notava. Passava por professores que sequer retribuíam o bom dia. Mães ricas com salto alto desviavam dela nos corredores como se fosse uma sombra inconveniente. Alunos adolescentes largavam latas, papéis e cascas de lanche no chão, sabendo que alguém viria recolher depois. Esse alguém era sempre ela. Mas Dona Lourdes não reclamava, jamais. Sabia que naquele colégio caro, a maioria das pessoas via uma faxineira como alguém invisível, como se fosse parte da mobília, útil, mas sem nome. Ela carregava nos olhos uma dignidade silenciosa, não por orgulho, mas por sobrevivência. No fundo, o que importava era que Caio estudava. Mesmo em uma escola pública, ele era aplicado, tirava boas notas e tinha um jeito diferente de olhar para as coisas. Era observador, calado, muito inteligente. Às vezes, Dona Lourdes o via rabiscando palavras difíceis em um caderno velho, palavras que ela mesma não sabia o significado. Durante os intervalos, sentava num banco nos fundos da escola para comer seu pão. Às vezes, dividia o espaço com outras funcionárias. Outras vezes, ficava sozinha. Nesses momentos, pensava na vida. Pensava no marido que perdera em um acidente quando Caio tinha apenas 4 anos. Pensava na promessa que fizera em silêncio no velório. Eu dou conta. Eu vou criar esse menino direito. E dia após dia, ela cumpria a promessa com suor. Havia dias em que, mesmo exausta, ela varria a calçada com um cuidado quase artístico, como se esperasse que alguém finalmente dissesse obrigado, mas ninguém dizia. E com o tempo, ela parou de esperar. À noite, quando chegava em casa, via Caio sentado na mesa da cozinha, estudando com a cabeça apoiada na mão. Ela perguntava como tinha sido o dia, e ele respondia com poucas palavras, nunca reclamava, e isso a deixava orgulhosa. Em silêncio, os dois se entendiam. Formavam uma dupla forte, ainda que sem muitos gestos ou frases bonitas. Uma noite, ao lavar a louça, Dona Lourdes ouviu Caio falando baixinho no quarto. Um dia tudo vai mudar, mãe. Você vai ver. Ela não respondeu. Apenas sorriu sozinha, enxugando um prato. Naquela mesma semana, enquanto encerava o chão do corredor principal do colégio, escutou risos vindo do fundo da sala de professores. Eram altos, debochados. Ela não sabia ao certo se era sobre ela, mas também não precisava. Já tinha aprendido a identificar o tom. Engoliu seco, segurou o pano com mais força e continuou. Sempre continuava, todos os dias, sem faltar, sempre invisível, sempre digna. Mas o que Dona Lourdes não sabia era que, naquele silêncio de anos, sementes estavam sendo plantadas, e que o menino que ela criava sozinho, entre cadernos velhos e refeições simples, carregava algo no peito que ninguém podia ver, uma promessa silenciosa. E promessas assim nunca morrem. Caio aprendeu a ouvir o mundo em silêncio. Desde pequeno, percebia tudo. O jeito como as pessoas falavam com a mãe dele, os olhares que lançavam quando ela passava pelo portão da escola, as palavras carregadas de pena, como se ela fosse um exemplo de fracasso discreto, uma lembrança viva de onde ninguém queria parar. Mas o que mais doía em Caio não eram os olhares, eram os sorrisos forçados, aqueles que vinham de pais bem vestidos, que pareciam querer ser educados, mas nunca chamavam Dona Lourdes pelo nome. Era sempre a moça da limpeza, a senhora da faxina, a funcionária. Caio cresceu assistindo a mãe dar tudo e receber quase nada, e mesmo assim, ela sorria. Sorria quando chegava cansada, sorria quando limpava a casa no domingo, sorria mesmo quando as contas se acumulavam no final do mês. Mas ele via o que estava por trás daquele sorriso. Sabia que no fundo havia cansaço, tristeza e medo de não dar conta. Foi por isso que Caio decidiu nunca decepcionar
decepcioná-la. Na escola pública onde estudava, era o primeiro a chegar e o último a sair. Sentava na primeira carteira, anotava tudo com letras miúdas e organizadas. Enquanto os outros reclamavam da aula de matemática, ele a tratava como um enigma a ser resolvido. Era como se cada equação certa fosse um passo mais perto da promessa que tinha feito em silêncio: tirar a mãe daquela vida. Não contava a ninguém sobre os livros que pegava emprestados na biblioteca da escola. Leria até os olhos doerem. Começou por Machado de Assis, depois saltou para filosofia, direito, história, sociologia. Lia como quem tentava encontrar nas páginas uma saída, e acreditava que existia. Em casa, estudava à luz fraca da cozinha porque o quarto não tinha espaço para uma mesa. Usava uma cadeira bamba, herdada da avó, e um caderno encapado com papel de pão. Cada anotação era feita com cuidado. Ele sabia que não podia errar. Não havia plano B. Dona Lourdes, mesmo cansada, passava de vez em quando e olhava o filho com um orgulho que não sabia colocar em palavras. Às vezes levava uma xícara de café, outras vezes apenas deixava a mão em seu ombro por alguns segundos. Para ela, Caio era um milagre silencioso, mas a vida não era feita só de gestos bonitos. Certo dia, Caio chegou ao colégio para buscar a mãe. Era tarde da noite e ela ainda estava limpando os corredores. Parou perto da sala dos professores e escutou, sem querer, uma conversa. "É uma pena esse menino, viu? Com a mãe que tem, vai acabar igual. Vai largar os estudos logo, logo. Aposto que nem o ensino médio termina." As risadas que vieram em seguida foram o estopim. Caio não disse nada, nem se mexeu, apenas apertou os punhos com força. Ali, naquele corredor encerado, ele reafirmou o que já sabia: o mundo não ia dar nada de graça para eles, e era por isso que ele precisaria ser melhor, muito melhor. Naquela noite, quando chegou em casa, Caio não jantou. Sentou à mesa e ficou estudando até o dia seguinte amanhecer. Cada página virada era combustível, cada fórmula decorada era uma resposta, cada teoria lida era um escudo contra o preconceito que o cercava. Quando completou 15 anos, decidiu que queria ser juiz. A ideia parecia absurda para os outros. Era pobre, filho de faxineira, sem contatos, sem padrinhos políticos, sem dinheiro para cursinho. Mas nada disso o abalou. Quanto mais diziam que era impossível, mais ele mergulhava nos estudos. Aos 16, já trabalhava meio período como atendente em uma papelaria. Usava parte do salário para comprar livros usados. Começou a aprender latim por conta própria, estudou leis antigas, decorou artigos da Constituição como se fossem poesias. O direito o fascinava, porque ali, no papel, todas as pessoas eram teoricamente iguais. Era uma ideia bonita. Mesmo que a prática fosse diferente, ele acreditava que poderia fazer algo mudar. No aniversário de 17 anos, Dona Lourdes lhe deu uma caneta de presente. "É simples, mas é com ela que você vai assinar sua vida nova, meu filho." Caio segurou aquela caneta como se fosse uma espada, guardou na gaveta com cuidado e prometeu a si mesmo que a usaria no dia em que fosse aprovado no concurso da magistratura. Enquanto isso, ninguém sabia da sua jornada. Ele não postava nada em redes sociais, não contava para colegas de escola, só estudava, calado, incansável. Aos 18, passou direto para a faculdade de Direito. Ganhou bolsa integral e pegou empréstimo estudantil para pagar o transporte. Mesmo assim, continuou trabalhando. Muitas noites, mal dormia 3 horas. Acordava com dor no pescoço, mas levantava. E em todas as manhãs, antes de sair, olhava para a mãe, ainda dormindo no quarto ao lado, e murmurava baixinho: "Vai valer a pena, eu prometo." E ele cumpriria essa promessa. Ainda levaria tempo, mas a semente que Dona Lourdes plantou estava crescendo, silenciosa, como ela, mas firme, muito firme. Caio estava no 2º ano da faculdade quando aconteceu. Naquela manhã de sexta-feira, havia um evento importante no colégio onde Dona Lourdes trabalhava. Um encontro entre pais, professores e convidados da alta sociedade. Tudo muito bonito, com decoração refinada, músicos ao vivo e um buffet que servia mini quiches e sucos em taças de vidro. Dona Lourdes havia sido escalada para ajudar com a limpeza durante e depois da cerimônia. Mesmo já tendo feito a faxina geral na véspera, chegou cedo, como sempre, com o uniforme limpo e o cabelo preso num coque simples. O salão estava cheio. Ela andava devagar pelos cantos, recolhendo copos vazios, ajeitando cadeiras, cuidando para que o chão ficasse limpo, mesmo com tanta gente passando. Discreta, invisível. Caio não sabia que sua mãe trabalharia naquele evento. Ele estava lá como parte de um grupo de ex-alunos convidados a compartilhar suas experiências e progressos. Havia sido um dos melhores alunos da escola pública conveniada ao colégio e agora era estudante
estudante de direito em uma universidade de renome. Uma exceção que os organizadores queriam mostrar com orgulho. Vestia-se com simplicidade, calça social, camisa branca e um par de sapatos antigos que ele mesmo engraxara na noite anterior. Chegou sozinho, sem alarde, e aguardava sua vez de falar, observando o ambiente com atenção. Foi quando viu. No canto do salão, entre duas mesas, estava Dona Lourdes, ajoelhada, limpando uma mancha no chão de mármore branco com um pano úmido. As pessoas passavam por ela como se fosse parte da decoração. Algumas até derrubavam mais farelos no chão, sem se preocupar. Caio sentiu um aperto no peito. Sabia que a mãe fazia aquilo todos os dias, mas vê-la ali, naquele ambiente arrogante e elegante, dobrada no chão como se não tivesse nome ou história, foi como levar um soco no estômago. Antes que pudesse reagir, uma voz no microfone anunciou: "E agora, convidamos ao palco um jovem que é motivo de orgulho para o nosso projeto de inclusão, Caio Silva." Os aplausos começaram, e ele caminhou até o centro do salão. Passou pela mãe. Ela ergueu os olhos e, ao vê-lo, abriu um sorriso tímido, sem parar de esfregar o chão. Ele parou por um instante, olhou para ela, depois para o público, respirou fundo, subiu no palco. Os olhos de todos estavam sobre ele. A diretora do colégio fez um breve discurso sobre mérito, superação e como aquele jovem negro e determinado era exemplo de transformação social. Caio pegou o microfone, olhou para o fundo da sala. Sua mãe havia se levantado e estava encostada na parede, segurando o balde, como se quisesse desaparecer. "Boa tarde a todos. Meu nome é Caio, tenho 20 anos e estou no segundo ano da faculdade de Direito. E antes de qualquer coisa, quero que todos saibam que eu não sou um milagre. Eu sou o resultado do sacrifício de uma mulher que está aqui, entre vocês, agora." O salão silenciou. A mulher que está segurando um balde no canto da sala, aquela que a maioria de vocês nem notou, aquela que limpa este chão para que vocês possam andar tranquilos sobre ele. Algumas cabeças se viraram, murmúrios, inquietação. "Ela se chama Lourdes e é minha mãe. Sozinha, criou um filho. Sem luxo, sem ajuda, sem tempo para ela mesma. Enquanto vocês estavam dormindo, ela já estava em pé. Enquanto seus filhos comiam lanche importado, eu comia o pão que ela embrulhava às 4 horas da manhã. Enquanto os filhos de vocês tinham reforço escolar pago, ela me ensinava o valor do esforço e da dignidade." A diretora se remexeu desconfortável. Algumas mães cochichavam. Caio continuou, firme: "Hoje eu estudo direito porque acredito na justiça. Mas justiça de verdade não é só aplicar leis, é enxergar o outro. E sinceramente, eu nunca vi tanta cegueira quanto a que vi aqui. Minha mãe nunca foi convidada para essas cerimônias, nunca ganhou um obrigado público, nunca teve seu nome citado em agradecimentos. Mas sem ela, essa escola não funciona. Nenhuma funciona. Nenhuma casa, nenhum hospital, nenhum hotel. Porque são pessoas como ela que mantêm o mundo em pé enquanto vocês olham para o outro lado." Um silêncio constrangedor tomou conta do lugar. Dona Lourdes estava imóvel, com os olhos marejados. Caio virou-se para ela e disse, agora com a voz embargada: "Mãe, hoje eu tô no palco, mas é você quem devia estar aqui. Tudo que eu sou é seu." Aplausos tímidos começaram a surgir. 1, 2, e logo, uma salva de palmas forte e sincera ecoou pelo salão. Algumas pessoas se levantaram, outras choravam. Caio desceu do palco e caminhou até ela. Pegou o balde da mão da mãe e disse: "Hoje, você não limpa mais nada." Dona Lourdes o olhou surpresa. Ele apenas sorriu, abraçando-a com força. Naquele momento, pela primeira vez, ela foi vista, não como a faxineira da escola, mas como a mulher que havia vencido, sem nunca ter sido chamada de vencedora. O discurso de Caio se espalhou como um incêndio silencioso. No mesmo dia, um vídeo gravado por um dos convidados começou a circular nas redes sociais. Em poucas horas, a cena da faxineira sendo homenageada pelo filho juiz em formação viralizou. Pessoas comentavam, compartilhavam, choravam diante da sinceridade crua daquele momento. Mas Dona Lourdes, ela não viu nada disso. Ela continuava acordando às 5 da manhã, preparando café, cuidando das roupas, limpando a casa. Quando Caio tentou mostrar os vídeos e os comentários emocionados, ela apenas balançou a cabeça e disse: "Não sei mexer nisso. E de qualquer forma, o que importa mesmo é você." Caio insistiu um pouco, mas ela não se interessava por fama. Estava mais preocupada se ele estava comendo direito, se o tênis dele já estava gasto, se a conta da luz ia vencer. Depois daquele evento, porém, as coisas começaram a mudar, devagar, como tudo na vida deles. Algumas mães do colégio passaram a cumprimentá-la pelo nome. Outras ofereciam carona, doações, gentilezas que antes nunca se permitiram. Uma senhora chegou a oferecer um curso de cuidadora de idosos, gratuito, dizendo que ela merecia mais. Mas Dona Lourdes recusava tudo com um sorriso gentil. Não por orgulho, mas porque já tinha tudo o que precisava: ver o filho avançando. Enquanto isso, Caio estudava cada vez mais. Com o rosto conhecido, conseguiu uma oportunidade de estágio
estágio em um escritório respeitado de advocacia. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e ainda encontrava tempo para ensinar crianças da comunidade nos fins de semana. Sabia que a verdadeira vitória não era pessoal, era coletiva. Aos 24 anos, formou-se. No dia da colação de grau, a plateia estava cheia de pais orgulhosos, câmeras, flores e flashes. No meio daquele mar de gente, havia uma mulher simples, com um vestido modesto, o cabelo arrumado com gel e um olhar que brilhava mais do que qualquer joia. Caio subiu ao palco, recebeu o diploma e, antes de sair, fez o que poucos fizeram. Desceu, foi até ela, ajoelhou-se e entregou o canudo nas mãos da mãe. É seu, disse, com a voz embargada. Tudo isso é seu. Ela apertou o diploma como se fosse uma relíquia sagrada. Não disse nada, apenas chorou. E naquele silêncio, disseram tudo um ao outro. Depois da formatura, Caio se dedicou ao sonho maior, passar no concurso da magistratura. Foram 3 anos de estudo intenso. Ele sabia que era um dos concursos mais difíceis do país, com exigências altíssimas e concorrência brutal. Mesmo assim, não se intimidou. Dormia pouco, lia até tarde, fazia revisões em voz alta enquanto lavava a louça. Dona Lourdes só observava, orgulhosa e preocupada. Meu filho vai se matar de tanto estudar. Mãe, já enfrentei coisa muito pior. Isso aqui não me assusta mais. Durante esse período, começaram a surgir propostas tentadoras. Convites para entrar em política, aparecer em comerciais, virar influenciador. Todas promessas de dinheiro rápido e fama. Caio recusou uma por uma. Não havia sacrificado a juventude e a paz da mãe para se vender por vaidade. Finalmente, aos 27 anos, chegou o dia do resultado do concurso. Ele acordou antes do sol nascer. Sentou-se no mesmo lugar onde estudava desde pequeno, à mesa da cozinha, e abriu o computador. Digitou o CPF, clicou no botão, e lá estava. Aprovado. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Ele não chorou, não gritou. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. Tudo o que havia vivido, o preconceito, o cansaço, as noites sem sono, os sapatos furados, o pão velho, as dores da mãe, os olhares atravessados, tudo convergia para aquele momento. Levantou-se, caminhou até o quarto da mãe e entrou devagar. Mãe, ela ainda estava dormindo. Caio sentou-se à beira da cama e segurou sua mão. Passei. Dona Lourdes abriu os olhos lentamente. Não entendeu de imediato, mas ao ver o rosto do filho, soube que algo grande havia acontecido. Ela se sentou com esforço, olhou nos olhos dele e perguntou baixinho: quer dizer que agora você é juiz? Ele assentiu. Ela sorriu. Um sorriso tranquilo que dizia: agora eu posso descansar um pouco. Ele a abraçou. Ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Naquela noite, Caio não comemorou em festa, nem foi a restaurantes caros. Comprou uma pizza simples e comeu com a mãe, na mesma mesa da infância. Riram, conversaram, relembraram histórias antigas. E agora, o que vai mudar? Ela perguntou enquanto dobrava as caixas da pizza. Caio respondeu com naturalidade: tudo e nada, mãe. Vamos continuar sendo quem somos, mas agora com um pouco mais de sossego. Ela sorriu. E naquele sorriso havia tudo o que ele precisava ouvir. A vida mudou, sim, mas não de maneira espalhafatosa. Caio passou a morar com a mãe em um apartamento modesto, porém confortável. Nada de mansão, nada de ostentação. Ele dizia: a gente não precisa de muito, só de paz. O novo lar tinha janelas grandes que deixavam o sol entrar, plantas na varanda e uma cozinha onde Dona Lourdes se sentia à vontade. O fogão era novo, presente do filho, e o armário, pela primeira vez, tinha tudo o que ela gostava, sem precisar olhar preço. Ela continuou acordando cedo, mesmo sem precisar. Dizia que o corpo já estava acostumado, mas agora tinha tempo para fazer coisas que antes nunca pôde: plantar ervas, fazer tricô, assistir novelas sem dormir no meio do capítulo. Caio, por sua vez, passou a atuar como juiz substituto em uma cidade do interior. A primeira vez que entrou na sala de audiências de toga, sentiu uma pontada no peito. Não de vaidade, mas de memória. Lembrou-se de quando limpava chão com a mãe, de quando estudava com o livro apoiado no colo, no ônibus, e sentiu um nó na garganta. Decidiu que sua carreira não seria feita de distanciamento. Em cada sentença, tentava enxergar a humanidade por trás do processo. Ganhou respeito rápido. Era firme, mas ouvia. Justo, mas sensível. Nos fins de semana, voltava para casa. Fazia questão de tomar café da manhã com Dona Lourdes, sair com ela para feiras livres, levá-la ao médico, sem pressa, como ela sempre sonhou. Mas o tempo, esse não se compra. Aos 67 anos, Dona Lourdes começou a se queixar de cansaço, dores nas costas, no peito. Primeiro, dizia que era coisa da idade. Depois, que era o tempo frio. Mas Caio percebeu que havia algo errado. Vamos fazer uns exames, mãe, só para garantir. Ela resistiu um pouco. Não queria dar trabalho, mas acabou cedendo. O diagnóstico veio como um sussurro cruel. Câncer no pulmão. Avançado, silencioso, inoperável. Caio ficou em choque. Tentou segurar as lágrimas na frente da mãe, mas não conseguiu. Ela, por outro lado, parecia
parecia calma. Eu já vivi muito, meu filho. E se for pra ir, vou em paz. Eu te vi vencer. Isso já é mais do que eu sonhei. Caio moveu mundos para dar o melhor tratamento. Médicos particulares, clínicas especializadas, remédios caros. Tudo o que antes era impossível, agora estava ao alcance. Mas mesmo assim, a doença avançava como se tivesse pressa. Nos últimos meses, Dona Lourdes ficou mais fraca. Passava mais tempo deitada, falando baixo, sonhando acordada. Às vezes, se lembrava da infância de Caio. Outras, falava da infância dela mesma, coisas que ele nunca tinha ouvido. E num fim de tarde silencioso, enquanto o sol se escondia por trás das janelas largas do apartamento, ela chamou o filho com a voz quase sumida. Caio, ele veio correndo, ajoelhou-se ao lado da cama. Tô aqui, mãe. Ela pegou sua mão com dificuldade. Os olhos estavam úmidos, mas serenos. Você lembra do dia que me prometeu que ia mudar nossa vida? Lembro, todo dia. Ela sorriu. Você cumpriu. E agora é hora de eu descansar. Mas eu vou em paz, tá? Caio balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Não me deixa, mãe. Ela apertou sua mão uma última vez e disse: Não vou. Eu sou parte de você. Sempre fui. E então, fechou os olhos, com um sorriso leve, como se estivesse adormecendo depois de um dia longo. Caio ficou ali, segurando a mão dela, por um tempo que não se pode medir. O mundo, naquele momento, havia parado. O velório foi simples, como ela queria. Apenas amigos, vizinhos, colegas de trabalho antigos e alunos que ela havia tocado sem saber. Muitos vieram abraçar Caio e contar histórias que ele nunca soube, de como ela havia ajudado alguém com uma palavra, uma marmita, uma gentileza. Dias depois, ele encontrou um caderno escondido entre os pertences da mãe. Nele, havia anotações simples, listas de compras, orações e numa folha amarelada, uma carta não enviada, escrita à mão. Se um dia eu não estiver mais aqui e meu filho ler isso, quero que ele saiba. Não importa se o mundo nunca reconheceu o que fiz. Eu vi meu filho crescer com honra, com coragem e com bondade. Isso foi meu maior salário, minha maior vitória. Meu último presente para ele é o exemplo, porque amor de mãe não morre, ele vira raiz. Caio fechou o caderno com os olhos marejados. E naquele dia, pela primeira vez em semanas, ele sorriu. Meses se passaram desde a partida de Dona Lourdes. O apartamento seguia o mesmo, silencioso, organizado, com as plantas que ela tanto gostava agora, cuidadas por Caio com zelo. No armário da cozinha ainda estavam as canecas dela. Ele não teve coragem de guardar, mas algo dentro de Caio havia mudado para sempre. A ausência da mãe se transformou em presença constante. Ele ouvia a voz dela em gestos simples, ao dobrar uma roupa, ao preparar café, ao colocar um casaco em alguém que tremia de frio. Ela havia se tornado parte dele de forma definitiva. Na vara em que atuava como juiz, Caio passou a olhar cada processo com mais profundidade. Ele sabia, mais do que ninguém, o que estava por trás de uma ficha criminal ou de um pedido de pensão. Histórias, vidas, pessoas invisíveis que, como sua mãe, eram ignoradas até que fosse tarde demais. Um dia, durante uma audiência envolvendo uma jovem acusada de furtar fraldas para o filho recém-nascido, Caio a ouviu em silêncio. A promotoria pedia pena. A defensora alegava situação de vulnerabilidade. Ele suspirou, olhou para a moça e viu, por um instante, o reflexo de sua mãe, magra, cansada, desesperada e ainda assim lutando. Ao final, em vez de condenação, determinou que a mulher fosse inserida em um programa de apoio a mães em situação de risco, com acesso à creche, auxílio jurídico e psicológico. E mais, encaminhou ofício ao município pedindo a criação de um núcleo de atenção a famílias monoparentais em situação de extrema pobreza. Não era apenas justiça, era reparação. E assim seguiu. Cada caso era uma oportunidade de fazer o que a vida não tinha feito por Dona Lourdes. Não por pena, mas por consciência. Na comunidade onde cresceu, Caio também deixou sua marca. Fundou um projeto chamado Raiz Forte, em homenagem à mãe. O foco era ajudar filhos de trabalhadores domésticos, garis, porteiros e cozinheiras a sonharem alto e alcançarem. A cada novo estudante inscrito, a história de sua mãe se multiplicava em silêncio. Aqui floresce o saber, regado com o esforço silencioso de quem nunca deixou de acreditar. Caio discursou na cerimônia, mas não falou como juiz, falou como filho. Esta biblioteca é mais do que livros. É uma semente, para que cada criança que entrar aqui saiba que o saber transforma, que amor de mãe é ponte, que mesmo quem nasceu à margem pode chegar ao centro, desde que não esqueça de onde veio. Houve silêncio. E então, aplausos. Os primeiros dedicados a Dona Lourdes por sua vida inteira de entrega. Ao sair da escola, Caio olhou para o céu nublado e sorriu. Sabia que, de alguma forma, ela estava vendo tudo aquilo.